Olá, seguidores. Deixa eu falar um pouco sobre o IFIX, que há alguns dias atrás ele atingiu a sua máxima histórica. Aqui no momento que eu estou gravando, na quarta-feira à noite, a gente já fugiu um pouco dessa máxima, né? A gente vê aqui de 3 dias de quedas, mas ainda assim acho que não invalida aqui o vídeo, tá? E aqui um ponto, como vocês devem bem saber, o pessoal aqui, pelo menos intermediário, que esse topo histórico é meio que uma farsa, né? Pois ainda estamos muito, muito longe das máximas. Aqui no caso, pela questão do ajuste dos dividendos. Dividendos não, né? Proventos. E, no entanto, a gente está muito mais longe do que eu imaginava, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, sem enrolação aqui, está o gráfico que me surpreendeu, tá? Aqui comparando o IFIX normal com o IFIX que ele chama aqui de desajustado. A fonte foi a Economática e a Genial. Vou mostrar aqui para vocês qual foi a reportagem que vocês queiram dar uma conferida na íntegra. Tá aqui o título: Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo. Então, vamos falar um pouco sobre essa matéria. Então, aqui vocês vão encontrar na linha azul escura, essa que está bem aqui mais em cima, é o IFIX como a gente conhece, né? O IFIX de retorno total, que a gente encontra nos sites e aqui nos gráficos do Google. E no caso, ele considera como eu disse, retorno total, né? Tanto valorização como o reinvestimento dos rendimentos mensais. E aqui embaixo, na linha azul claro, nós teríamos o IFIX, desconsiderando o reinvestimento dos proventos, né? Aqui, então, seria considerando apenas o valor de mercado que do IFIX ajustado. E como eu disse, uma diferença absurda, né? E que deixa aqui uma das conclusões mais importantes que a gente pode ter é que a gente está bem longe aqui das máximas históricas ainda, muito longe mesmo. Então, aqui fica o recado de que tem bastante espaço para valorização ainda, mesmo com toda essa alta que a gente viu no IFIX nos últimos meses. E aqui, infelizmente, o time da Genial ele, disponibilizou esse gráfico aqui sem os eixos para a gente ter uma análise melhor. Aqui no outro gráfico eles até colocaram um eixo aqui à esquerda, mas também não deram muito detalhe, sabe? Acabou que é, não tá muito legal aqui a interpretação, tá? É, tá, tá um pouco falho aqui essa interpretação. Agora explicando aqui os motivos do gráfico sem proventos está aqui mostrando uma desvalorização tão forte. Então, primeiro motivo, aqui acho que esse aqui todo mundo sabe, o funcionamento dos imobiliários, na qual os gestores têm de pagar 95% do resultado, algo que acaba acentuando ainda mais aqui algo mais acentuado aqui nos fundos de papel, que devolvem tanto juros como inflação. Os fundos de tijolos, ele até acumula alguma inflação, né? Contribui para esse gráfico azul ter é, ter uma valorização, mas volta e meia a gente também tem distribuição de ganho de capital com vendas e acaba que distribui a inflação acumulada, contribui negativamente também para esse gráfico. Agora aqui um segundo ponto. Aqui, os fundos de papel, eles aumentaram muito a sua representatividade, né? Aqui nos primórdios, aqui em 2002, 2013, os fundos de tijolos dominavam bastante, né? Que atrás a gente tinha basicamente apenas KNCR, VRTA11, o FII Excellence, o FSC11, que atualmente é o BTC11, o fundo de papel do BTG, e, enfim, é uns gato pingado de fundo de papel que a gente tinha antigamente. E aqui, a contragosto de muitos financiadores que têm uma preferência muito forte por fundos de tijolos, né, principalmente lajes corporativas, né?
o investidor brasileiro ele quer crédito, e foi isso que cresceu bastante nos últimos anos aqui no mercado de imobiliários. Isso aí, né? O Brasil é o país da renda fixa. E quanto mais fundos de papel, mais esse gráfico tende a não subir. Um terceiro ponto, ainda estamos aqui no bear market, né? O VP dos fundos de papel ainda devem subir bastante. Além disso, os fundos de tijolos estão uma cotação ainda bem longe das máximas. Então, seguindo aqui com a matéria, a Genial faz uma correlação entre o IFIX e o comportamento da Selic, onde em vários textos aqui a gente pode observar que a alta aqui da Selic levou a um período de queda aqui do IFIX sem os rendimentos, e outros períodos aqui em que a queda da Selic gerou uma alta forte aqui, tanto no com reinvestimento de rendimentos, quanto também sem o reinvestimento. Aqui a gente vai poder observar esse comportamento também aqui nesse último ciclo de alta aqui a partir de 2020, né? Também vamos ver essa queda. Enfim, é um comportamento que se repete com muita frequência. Então, aqui agora, para finalizar, vou fazer o seguinte experimento. Vou tirar aqui proveito de algumas das minhas planilhas e vou fazer uma comparação entre o preço atual das cotas. Estou gravando aqui na quarta-feira, 9 de julho, tá? Vou comparar o preço daqui dessa quarta-feira com o de algumas épocas. Aqui selecionei alguns períodos em que o IFIX estava mais em alta, né? Principalmente aqui esse gráfico ajustado. Então, vou pegar aqui alguns pontos mais recentes. Começar aqui por 30 de setembro de 2022. Foi um ponto aqui que a gente estava até com uma alta. Vou comparar os preços entre essas épocas. Então, tá aqui já, pegando os preços. Agora eu vou sequenciar aqui para ver quem que mais caiu. Então vamos ver aqui. O Google Finance me deixando na mão. Deixa eu ver se atualizando aqui vai ajustar. Já ajustou. Então, vou pegar aqui as maiores quedas. Então, aqui a gente pode ver uma diferença de preço entre alguns fundos. Aqui vai ter uma queda gigantesca de fundos tanqueiros, né? HCTF, fundos da Devan, Urca, SPCM. Vou caçar aqui alguns fundos, a gente pode dizer, chamar de sérios, né? Vou até mudar aqui o filtro para fundos com mais de 10 mil cotistas, para tirar alguma dessas tanqueiras. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, VILG. VILG lá no final de setembro de 2022 estava cotada a R$ 110, atualmente está em 82. Então, aqui uma desvalorização de cota aqui de 25%. Então, aqui tem quase 30% para valorizar ainda. E aqui, detalhe que em setembro de 22 a gente não estava num momento de bull market, assim, nossa, aquela coisa de bull market, sabe? Nada exagerado aqui. Eu estaria roubando se eu estivesse pegando aqui preços de 2020, 2019, aí sim estaria trapaceando. Mas setembro de 2022 é uma época que os preços estavam até ok, né? Então, aqui para você ver que tem bastante mais para valorização. Detalhe que o fundo aqui, em setembro de 2022, devia pagar muito menos. Então, caso os juros, a NTNB e os futuros caiam para os patamares de 2022, a gente poderia ver uma cotação ainda bem mais alta do que a gente está vendo aí. Ver quanto que estava para 2022, estava aqui para 72 centavos. É praticamente o mesmo tanto que agora, né? Provavelmente estava com rendimento bem inflado aqui, viu, Gui 11. PVB 11 estava aqui a R$ 100, atualmente está em 76. Vou pegar aqui o outro. FGHF11 acabou meio que se perdendo aqui nesse meio tempo, né? Tem, por exemplo, aqui MOL 11 estava 115, hoje está 101. Quer ver mais algum aqui? Deixa eu pegar
a HGLG, dar uma pesquisada aqui nele. A HGLG estava quase 169, aqui caiu para 155. Aqui também temos PLG estava 110, atualmente estamos a 100. Importante, galera, frisar um ponto. É, Aqui a tendência dos fundos litigiosos é que eles ultrapassem com bastante folga esse preço que a gente viu em 2022, porque a maioria dos fundos subiram bastante o seu rendimento, né? Pelo menos alguns deles. Aqui a gente tem que, visto que estava 111, agora está 105. Isso que é um caso à parte, né? Provavelmente estava com a renda inflada nessa época. Ok? Agora eu vou pegar aqui outra data de comparação. 15 de setembro de 2023. Vamos ver que fundo que é, mais também acabou se é, caindo nesse meio tempo. Ok, aqui a gente pode ver a PVB11 chegou a R$ 109 aqui em setembro de 2023. Hoje está a R$ 76, uma queda de 30%. Pegado 11 estava 122, hoje está 90. Aqui uma possibilidade de recuperação, quem sabe R$ 32 por cota. Aqui VILG 11 também é um fundo que o mercado está batendo bastante. E por isso que pareça, VILG 11 é um fundo que a Vinci ela não aprontou. MOL 11 teria aqui pelo menos uns R$ 22 por cota de aumento aqui, né? MOL 11, deixa eu ver quanto que estava o dividend yield em setembro de 2023. Ah, um instante, vou pegar aqui setembro de 2023. Setembro de 2023 estava aqui 80 centavos, um pouco menos do que a gente fundo está pagando hoje. Mas, enfim, aqui era uma época mais bull market, tem mais vendas, mais renda inflada, já que em 2025 a gente está observando rendimentos bem mais sustentáveis aqui nos fundos de tijolos. Então, enfim, são vários casos aqui em que a gente tem bastante margem de alta das cotas, tá? Aqui temos também, deixa eu ver, HGRU, que em setembro de 23 estava 140, hoje está 125, aqui R$ 15 por cota, que pode talvez aumentar para recuperar o preço. E aqui em setembro de 23, tenho certeza que o fundo estava pagando menos, né? Deixa eu pegar aqui HGRU. Vamos ver. Lembrando que isso aqui tudo depende do questão dos juros se ajustarem para ter condições de voltar esses valores, né? Então, aqui ou minha internet ou o Clube Filme deixou na mão, então vou ficar devendo para vocês. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.